Eu penso que, como muitos brasileiros, muitas pessoas ao redor do mundo, todos nós nos sentimos extremamente agredidos, né? Extremamente vilipendiados, hostilizados, e, da mesma maneira, entristecidos, né? Porque o esporte é um espaço de alegria, de vida, de cooperação, integração, interação e respeito às diferenças. E nós vimos, então, no caso do Vinícius Júnior, uma manifestação desse racismo que a gente tanto denuncia, tanto combate, e que a gente vê ele nascer e renascer nos mais diversos espaços, inclusive nas arenas futebolísticas. Então, é ao mesmo tempo de agredido, vilipendiado, mas entristecido, porque nem aqui no nosso país, nem lá no primeiro mundo, nos primeiros mundos, nos segundos mundos, enfim, todo o espaço se confirma essa máxima de que o racismo então, uma chaga que se apresenta em todos os espaços possíveis e imagináveis e que, justamente por conta disso, ele precisa ser combatido freneticamente. Até porque uma das dimensões desse pensamento racista é de que exista distinção, exista mérito e demérito. Então, todos aqueles que alcançaram algum lugar ao sol são meritórios e, por conta disso, precisam ser celebrados. E veja a trajetória do Vinícius. Ele trabalhou, ele fez a coisa certa e alcançou um lugar meritório. É um dos jogadores mais importantes lá da Espanha e da Liga da Espanha. Então, por conta disso, ele deveria ser celebrado. Mas o que a gente está vendo é que nem esse esforço extraordinário dele, e nem agora a condição dele, que deixou de ser um jovem da periferia e vulnerabilizado e, da mesma forma, limitado economicamente, né? Hoje ele é um indivíduo de posses. Então, nem tendo mérito e nem tendo as posses que o distinga como um superior, coloquemos assim, nem dessa maneira ele é respeitado e nem dessa maneira ele tem um tratamento digno e respeitoso que todos os indivíduos deveriam ter fora e, sobretudo, dentro das arenas esportivas. Sim, é racista e expressa esse racismo das mais diversas formas, inclusive pelo silêncio. Nós conhecemos os casos que aconteceram nos últimos tempos aqui no Brasil e que, ao final, imperou o silêncio e nenhuma das medidas necessárias para superar a ocorrência do racismo se fez de uma forma assertiva, de uma forma objetiva no futebol brasileiro. Então, em grande medida, nós não ficamos devendo muito para a Espanha, não. Estamos no mesmo barco. E lá, como cal, que a gente percebe essa divisão. Tem parte das pessoas, parte da mídia, parte da opinião pública que exige uma atitude dura e rigorosa das torcidas, dos times, das instituições que operam o futebol, da própria justiça, da própria polícia, e nós temos grande parte das pessoas que tratam isso com desinteresse e mesmo com descaso, porque o jogo continuou, ninguém parou, nem essa, nem a outra, nem as anteriores partidas, e na semana que vem os jogos já estão todos definidos sem que qualquer medida objetiva e efetiva fosse tomada ou pela Liga da Espanha ou pelo mesmo Real Madrid, os demais times, os demais jogadores que são amigos do Vinícius Júnior e nem pelas autoridades propriamente ditas. Então, pelo jeitão, de novo, vão deixar a poeira baixar e depois vida que segue, como tem sido aqui no Brasil. Cada vez que acontece um caso, faz-se o debate, faz-se os apontamentos dos motivos, os responsáveis e as responsabilidades, e a gente pouco avança no sentido de fazer um trabalho de fundo, profundo, e amplo para exterminar o racismo definitivamente das arenas esportivas do nosso país. Então, também precisamos fazer a nossa lição de casa, também precisamos ter essa convicção de que não dá mais para ser condescendente com a manifestação do racismo.
nas arenas esportivas e, definitivamente, isso não pode ser um problema só do jogador vitimado e agredido. Tem que ser dos seus colegas, tem que ser do seu time, tem que ser dos demais times, tem que ser da Liga, tem que ser da CBF aqui no Brasil, mas também da FIFA, as responsabilidades, né? E tem que ser, inclusive, da própria polícia, porque é possível identificar lá, como aqui, aqueles agressores racistas e identificando, responsabilizá-los e puni-los definitivamente. E a gente não viu lá também a polícia tendo uma ação mais enérgica de combater esse tipo de coisa. E depois, que ao final, é muito importante, a gente viu que lá no caso da Liga da Espanha, nós temos um patrocinador muito forte, né, que é o Banco Santander, né, que seguramente retira daqui do Brasil muitos dos seus lucros para depois fazer os mais diversos usos. Então, tem uma responsabilidade do patrocinador também. Ele coaduna com esse tipo de atitude? Ele assina embaixo de atitudes dessa natureza? Se não, então ele tem que se posicionar, ele tem que se manifestar, ele tem que exigir que a Liga e os clubes e os jogadores repudiem, combatam e eliminem definitivamente o racismo nas arenas esportivas da Espanha. Então, lá como cá, nós precisamos que esse convencimento se coloque como um centro e, a partir dele, que a gente tenha uma ação assertiva, propositiva e objetiva para evitar que Vinícius, Júnior e tantos outros jogadores negros do Brasil e do mundo sejam agredidos e violentados, como foi o caso do nosso querido Vini. Como nós vimos lá, como aqui no nosso país, nós precisamos dizer em alto e bom som de que lado nós estamos, todos nós, sociedade, né? E por conta disso, nós, sociedade, precisamos, da mesma maneira, dizer em alto e bom som que o racismo não prosperará, que o racismo não tem vez nas nossas relações e que o racista não é uma pessoa bem-vinda no nosso meio. Isso é uma coisa. A segunda coisa muito importante é que nós já construímos legislações até de muito rigor. Agora, essas legislações precisam funcionar. E, para funcionar, precisam que as instituições, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, a magistratura e mesmo o órgão interno do futebol, que é o tribunal, os tribunais desportivos, punam, atuem e punem rigorosamente todo tipo de manifestação dos racistas nos estádios. Terceiro, que nós, então, tomados por esse sentido e fundamento, e também instalemos nos estádios meios de poder identificar e poder individualizar a responsabilidade desses que agem dessa maneira. Olha, tem câmeras para tudo quanto é canto, tem drone, tem inteligência artificial, e nós coloquemos, então, essas ferramentas para auxiliar no combate e no constrangimento daqueles que pratiquem o crime racial. E depois, nós temos um trabalho de profundidade que é a educação antirracista. Nós precisamos que nos times de futebol, nas torcidas de futebol, precisamos que em todo esse ecossistema do esporte, isso seja uma necessidade e um imperativo, né? Seja para os jogadores, seja para os torcedores, seja para os dirigentes, todos eles precisam, primeiro, ter conhecimento de que o racismo é alguma coisa vil e que agride e produz dor e sofrimento nas pessoas. Segundo, que em alguma medida nós todos podemos ser cúmplices de uma atitude racista, ou de um olhar, de uma prática racista, e por conta disso precisamos aprender sobre isso. E terceiro é o final, né? O ambiente da comunicação, o ambiente da mídia, precisa da mesma maneira fazer essa convocação e exortar todos os participantes para que coloquem o racismo bem longe dos nossos estádios e bem longe também dos espaços sensíveis da nossa sociedade. Ou seja, é um trabalho coletivo que exige, logicamente, uma posição muito clara e definitiva do governo e das instituições punitivas, sim, mas que exige também um papel tanto
dos torcedores, tanto dos demais jogadores, tanto dos veículos que trabalham com o esporte, que trabalham com o futebol, que divulgam o futebol e, sobretudo, uma atitude muito clara e decisiva dos patrocinadores, né? Então, todos esses patrocinadores que financiam o futebol precisam chamar os clubes e chamá-los também à responsabilidade. Olha, se esse não for o valor a ser difundido e se essa não for a prática rotineira da sua rotina, nós estamos fora, porque nós não coadunamos com a atitude racista ou dos seus jogadores ou da sua torcida. Eu penso que com esse conjunto de ações a gente deve minorar esse estado de coisas e contribuir de uma forma muito consistente, intensa e contundente para eliminar o racismo das nossas arenas esportivas. Muito obrigada, viu, professor? Isso, né? Tem que mexer no bolso. Maravilha. Tem que mexer no bolso, porque senão... Tem que mexer no bolso, senão não funciona. Aliás, você se recorda daquele caso da Jovem Pan, quando ela começou com aquela posição que era questionável, e teve lá o Giant... Sleep Giant. Isso, né? Você viu que 15 dos patrocinadores da Jovem Pan retiraram o patrocínio e a Jovem Pan mudou da água para o vinho, né, do dia para a noite. Então, eu acho que essa também é a responsabilidade dos patrocinadores. Eles precisam ser chamados para essa responsabilidade e precisam ser atores importantes para ajudar a fazer essa mudança.